Já ouviu falar de Aruanda? Nosso lar? Já? Não? Vem comigo, vamos ouvir mais a respeito disso e expandir nossos horizontes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Márcio Araújo e hoje a gente vai falar sobre as cidades extrafísicas, né? Essas cidades, a maioria delas, se encontram, no umbral. Quem não viu, olha o vídeo passado que eu estava falando sobre o umbral. Eu citei a respeito dessas cidades. E lógico que não é só no umbral que essas cidades vão se encontrar. Existem, nos abismos já começam a ser criadas reconstruções de áreas que não eram povoadas, que estão começando a ser reurbanizadas. Também no umbral, que a gente chama de umbral médio, já começam a mudar aquele cenário, já reurbanizar aquelas áreas onde antigamente só tinha lodo e gente sofrendo. Hoje em dia já começam a erguer cidades e todas essas coisas, entre outras áreas também, que estão acima do umbral vibratoriamente, que também existem cidades nessas áreas, mas que a gente já não tem tanto acesso por serem vibratoriamente bem mais altas, E eu vou até citar algumas aqui para vocês. Bom, o que muita gente já deve ter ouvido falar é sobre o Nosso Lar, É uma das mais famosas cidades extrafísicas que existem. Ela se localiza paralelamente à cidade do Rio de Janeiro, mas existem entradas dela em Uberaba, que Chico Xavier mesmo falava: nossa, existe uma entrada para Nosso Lar aqui nesse lugar, e é em Uberaba, e a cidade está lá no Rio de Janeiro. Como que isso é possível? Eu desconfio, ou a cidade é gigantesca, ou existe uma trilha energética ali, que seria o que a nossa ciência hoje estuda como buracos de minhoca, que levam de um ponto ao outro do espaço em frações de tempo, Para entender isso melhor, é como se eu pegasse aqui, a folha de papel. Eu pego essa parte aqui do espaço e essa daqui, e eu faço uma trilha energética. Então eu faço isso aqui com o espaço e pronto, eu atravesso dentro da folha e eu tenho como se fosse um túnel que liga as duas coisas em um estalo de segundo, Essas coisas existem, já foram comprovadas até pela física de Albert Einstein, a famosa teoria da relatividade. Mas a gente ainda engatinha muito sobre essas trilhas energéticas, o buraco de minhoca, o wormhole, como vocês preferirem chamar. Mas o que a gente precisa entender é que essas cidades que se encontram no astral, elas têm uma organização própria de cidades, moradias, ministérios, e toda uma organização que faz com que a cidade funcione tal qual nós conhecemos aqui. Logicamente que muito melhorado, Porque aqui na Terra é uma cópia mal feita do que temos lá, certo? Lá, vamos falar assim, lá é o que é original, aqui é o esboço, a xerox, assim, copiado. Então, temos organização, hospitais, transporte, que mais escolas, o que o espírito tem que aprender, até tem que tratar os que são trazidos do umbral médio
para esse local, né? Que as cidades se concentram, a grande maioria, no umbral que é chamado terceiro umbral, né? Ou seria o umbral mais sutil, né? Então, todas elas vão ter uma organização, sim, cada uma tendo suas particularidades, os seus habitantes, que vibratoriamente cada uma recebe um tipo de visitante. Tem gente que, por exemplo, existe uma que é só de pessoas da religião evangélica. Ah, mas existe essa separação? Não, porque esse pessoal tem uma vibração, eles se reuniram, todos num determinado local, e lá fundaram uma cidade. Nosso Lar, mesma coisa. Que, se não me engano, foram portugueses desencarnados que fundaram o Nosso Lar aqui, no cima do Rio de Janeiro. E existem outras, né? Como Aurora, Alvorada Nova, Aruanda. Aruanda é um caso um pouco mais, vamos dizer assim, diferenciado, porque ela é muito conhecida na Umbanda, né? Todo mundo fala, os pretos velhos, os caboclos, vem de Aruanda. A cidade realmente ela existe. E ela se encontra, vamos falar assim, num dos pontos mais elevados vibratoriamente do umbral médio. Ela já estaria quase que indo para a dimensão dos mestres ascensos, né? Que seria ali a cultura e arte, né? Do planeta Terra. Então, nem todo espírito que desencarna chega em Aruanda, entendeu? Alguns vão para Nosso Lar, outros ficam no umbral médio, e do umbral médio vai para Nosso Lar, e o que está mais elevado chega na Aruanda. E não é só Aruanda que está nesse patamar, né? Tem que entender isso, que existem várias outras cidades que a gente não tem nem conhecimento do nome, de onde fica, com certeza, mas elas existem e não podem ser descartadas. Aruanda não é a mais elevada de todas, é uma das mais conhecidas, principalmente para quem é da Umbanda. E ela tem essa característica, né? Que tem muitos pretos velhos, os caboclos, herê, enfim, esse pessoal todo trabalha na Terra, trabalha em vários locais, vão em outras cidades extrafísicas fazer seu trabalho, mas tem a sua morada em Aruanda. E é uma cidade incrível. Uma das mais elevadas que a gente tem conhecimento, assim, pelo menos eu tenho, né, na minha conhecimento, né, o par conhecimento que eu tenho, é uma das mais elevadas. Ah, mas nessas cidades, elas não têm muro, elas não têm armas? Não é bem assim. Aruanda provavelmente não tenha armas e também não tenha muros, né, porque como ela é muito elevada na frequência dela, né, dificilmente acho que chega a ser trevoso lá, mas existe sim em Nosso Lar, ou nessas que são mais perto do umbral médio, existem muros, existem armas para paralisar espíritos, né, que precisa de proteção, porque mesmo, por exemplo, Nosso Lar, quando foi fundada, ela foi saqueada, invadida várias vezes, então ela teve que ser murada, não teve outro jeito. Porque os espíritos que habitam ali naquela região e no umbral médio, eles acabam em algum momento chegando lá e ainda não estão preparados para viver em sociedade novamente. Eles querem fazer arruaça, fazer as coisas que faziam na Terra, né? Só que agora eles perdem o freio, porque estão desencarnados. Então é necessário esse tipo de coisa. Faltou comentar um negócio. Nas cidades extrafísicas não existe o dinheiro como a gente conhece aqui na Terra. Existe mérito. Você trabalha e conforme você vai trabalhando, você vai adquirindo méritos pelos seus feitos, né? Pelo seu trabalho, pelo seu desempenho.
Então, com esses méritos é que você vai, aos poucos, tendo condições de realizar coisas dentro da cidade, né? Como enviar uma mensagem para ser psicografada para os parentes, ou então fazer visitas à crosta terrestre para ver os seus parentes, ou outras pessoas que você goste ou queira auxiliar, e adquirir uma casa para ter onde você morar, porque você chega lá, você não tem casa, você tem que adquirir uma casa. A não ser que você já tenha um parente que morreu e já adquiriu antes para a família, né? Mas fora isso, você vai chegar lá, você vai morar na casa dos outros, como sendo uma visita, tá? E assim que as coisas funcionam lá nas cidades extrafísicas, você vai adquirindo esses méritos, até porque faz parte de uma preparação do espírito para ele aprender a trabalhar pelo coletivo, aprender a desenvolver compaixão, o como fazer as coisas, né? Então, esses méritos não tem esse nome à toa, é por conta disso. Outra coisa que eu gostaria de recomendar para vocês é que assistam o filme Nosso Lar, que retrata bastante como funciona, como são as cidades extrafísicas, como que ela opera, o socorro, como ela presta, mostra bem detalhado essas coisas. Tem seus defeitos? Tem, como toda obra cinematográfica feita pela humanidade, né? Mas dá uma boa noção para quem não tem, tá legal? Ou o livro também, quem quiser ler o livro Nosso Lar, também é uma boa pedida para ver essas coisas. Bom, gente, sobre as cidades extrafísicas, o que eu tenho para comentar a respeito é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários ou então para o nosso e-mail, marcioaraújo.duvidas@gmail.com. Tá legal? Fiquem com Deus e até a próxima.